Oi, estou voltando porque a gente teve problema no outro aparelho. Eu já entrei agora com outro dispositivo, porque na verdade aquele meu aparelho ele sempre dá esses problemas. E agora aguardar a professora Rosa entrar para a gente retomar a nossa live, como eu muito bem disse. É uma live educativa do projeto Com Educação Vamos Vencer a Misoginia, o Sexismo e o Feminicídio. E como eu disse, o outro dispositivo deu problema e a gente trocou agora de dispositivo e aguardar a professora Rosa para a gente iniciar a nossa fala sobre feminicídio e transfeminicídio. E a gente já tinha iniciado, inclusive, ela já tinha iniciado a fala, mas aí por problemas no dispositivo, a gente mudou, eu mudei de aparelho para ver se melhora. Então vamos aguardar a professora Rosa entrar para pedir para participar da conversa. Estamos aguardando a professora Rosa, pessoal, que ela vai entrar para a gente continuar a nossa conversa sobre o feminicídio e transfeminicídio. A professora ela é voluntária de um projeto que qualifica mulheres cis e trans no enfrentamento à violência contra a mulher, contra a misoginia, o machismo, o sexismo e o feminicídio. E aí eu estou aguardando ela entrar e ela pedir para participar para ela fazer a fala com relação a temática que foi escolhida para hoje, que é feminicídio e transfeminicídio. Eu não entendi porque ela deve estar com dificuldade para entrar. Eu não estou conseguindo perceber ela presente aqui na sala ainda, aqui na live. Professora Rosa, estamos te aguardando. Estamos aguardando a professora Rosa, gente. Então eu acredito que o problema não era aqui no meu. Eu não gosto muito de entrar numa live e ficar parada esperando para iniciar. Mas é porque estava muito bem no outro dispositivo, mas aí estava dando eco. A gente resolveu mudar de dispositivo e agora fica nesse impasse. Não estou entendendo por que a professora ainda não entrou. E a questão do celular é que a gente liga e ela não atende. Ah, entrou aqui a Rosa. Eita, Rosa, perdemos já uns 10 minutos te esperando. Já aceitei a professora Rosa. Ela devia ter tido algum problema lá para poder entrar, mas já entrou. Graças a Deus a gente vai começar agora a recuperar o tempo que a gente... Já aceitei, viu, professora? Guardando só a senhora aparecer na telinha. Ó, vai aparecer, linda e maravilhosa. Agora resta saber se a internet, o Wi-Fi daqui,
Porque o meu outro celular, a internet é muito boa porque é chip. Agora vamos ver se o Wi-Fi daqui. Professora, passo a bola a ti para já continuar, começar continuar para que a gente não se atrase muito. Então vamos ver se aqui está legal. Olá, pois bem, vamos dar continuidade à nossa fala. Só retomando rapidamente, nós começamos dizendo que a lei do feminicídio, que é a Lei 13.104, de 9 de março de 2015, ela é invocada tanto para os casos de feminicídio como para os casos de transfeminicídio. E isso fique bem claro, né? Então, nós estamos colocando já no início da nossa fala essa questão. E que no Brasil nós podemos falar em extermínio de mulheres cis e mulheres trans, retomando o que eu tinha dito bem no iníciozinho da nossa live. Os estudiosos dessa temática colocam em suas obras que há um fenômeno de apagamento físico e simbólico das diversidades de gênero a partir das relações de poder e de violência. Então, vejamos o caso das mulheres cis, o feminicídio. Vamos refletir um pouco sobre essa temática. No feminicídio, nós não podemos esquecer de algumas questões. Por exemplo, não podemos esquecer os preconceitos que impulsionam este crime. Nós já falamos aqui nos vídeos e em outras lives. Os preconceitos que impulsionam esse crime, que estão na base desse crime, estão o machismo, a misoginia e o sexismo. Também não podemos esquecer as várias modalidades de violência que são praticadas contra a mulher, que também estão na base da escalada dessa violência que culmina com o feminicídio. Nós já trabalhamos essas questões aqui. As modalidades que estão previstas na Lei Maria da Penha, a psicológica, a moral, a social, a sexual, a física, todas elas já foram trabalhadas aqui anteriormente. E também não podemos esquecer daquelas 3 fases que nós também já estudamos sobre a violência contra a mulher que culmina com um possível feminicídio, que são o aumento da tensão, que é uma primeira fase, o ataque violento e depois a chamada lua de mel, que é o retorno desse agressor novamente ao convívio com a pessoa vitimada. Então, nós estamos colocando essas questões aqui apenas para relembrar. Nós já conhecemos, já estudamos já dessas questões. Estamos apenas relembrando, apenas rememorando. Então, o que seria o feminicídio? O crimes cometidos por questão de gênero. É considerado, por lei, um homicídio qualificado e incluído no rol dos crimes hediondos. É considerado um crime de ódio. Né? Tá travando? De pessoas do sexo feminino. É classificado como um crime hediondo no Brasil. É, Para mim tá travando, não sei para as pessoas. em que nós vivemos, baseada principalmente nas ideias e na postura machista, né? Então, o feminicídio, ele é considerado uma forma. Foi a forma como Berenice Bento, em sua obra País do Brasil, País do Transfeminicídio, a vivência de gênero. Vamos tentar compreender o que seria o transfeminicídio. A pessoa é assassinada porque, além de romper com os destinos naturais do seu corpo,
À vontade para você, Juliana. Mata-se alguém até mesmo pelo seu jeito de andar, né? Então, até o jeito de andar, o modo de andar na rua, pode determinar a possibilidade de um pensamento de ódio de uma pessoa em relação à outra, de uma pessoa cis em relação, ou hétero, em relação a uma pessoa trans, e despertar nela o sentimento de ódio, né? E a possibilidade de perseguição e morte dessa pessoa. Veja só o quanto que essa questão do transfeminicídio é tão séria e impactante. Então, por isso, eu estudei sobre o tema, li, e me empoderei sobre o tema e gostaria de partilhar com todos que estão aqui nos acompanhando algumas considerações que eu particularmente penso que são importantes sobre o transfeminicídio. Conforme apontam os dados produzidos por diversas organizações da sociedade civil, tais como a Transgender Europe, o Grupo Gay da Bahia e a Rede Trans Brasil, o Brasil encabeça a lista de países nos quais são perpetrados homicídios transfóbicos, ou seja, o assassinato de pessoas trans. Então, o Brasil está no topo da lista dos países que mais matam pessoas trans no mundo. Segundo os dados revelados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil é, de longe, o país mais perigoso do mundo para se viver, para a população trans. Aí estão inclusos os travestis, as travestis, os transexuais e os transgêneros. Aqui no Brasil, esse segmento ele é dizimado em função da violência de gênero, né? Todas nós que estamos acompanhando a live, todos nós, todas e todos, conhecemos, no mínimo, um caso de uma pessoa trans que foi perseguida, que foi maltratada, que foi violentada e que foi... Né? Todos nós conhecemos N situações e N casos. Eu gostaria de pontuar especialmente aqui, Giovanni, para todos que estão nos acompanhando, uma questão que, de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, me deixou mais comovida, impactada e preocupada, que é a violência perpetrada contra a juventude trans. Eu estava vendo uma live sua sobre o dialeto apropriado, sobre aquela cartilha que você vai tentar reeditar, né? Eu até mencionei numa live sobre o preconceito linguístico e você fez uma live somente sobre isso, uma iniciativa super importante, então, do dialeto apropriado da população trans, que é o diálogo das bonecas. Você mencionou inúmeras vezes que estava sendo acompanhada na live por muitas pessoas trans jovens, né? Nas quais você deu muita força, colocou palavras de incentivo e deixou bem claro que você confia plenamente nessas pessoas para dar continuidade a essa luta. Então, em função disso, eu gostaria de colocar aqui, pontuar aqui essa questão da população trans. Né? Então, veja bem, os estudos nessa área apontam que, via de regra, quando as famílias se dão conta dessa realidade, o caminho escolhido para consertar os filhos é a violência. É a violência. Então, veja bem, a violência já no âmbito doméstico, no âmbito familiar, que pode terminar com a expulsão dessa pessoa de casa, do seio familiar, e deixa essa pessoa mais vulnerável e mais fragilizada. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui. Imagino que estejamos sendo acompanhados nesse momento também por muitas pessoas jovens, né? E que elas também imaginam, por empatia, como essa pessoa nesse exato momento, esteja vivenciando essa questão no seio familiar. Então, consertar, entre aspas, através da violência, é algo muito sério, muito impactante. De acordo com a autora Berenice Bento, que foi quem eu foquei mais na obra dela, que é uma estudiosa,
Geralmente, entre 13 e 16 anos, as pessoas trans fogem de casa e buscam fora da casa espaço social para sobreviver financeiramente e para construir redes de sociabilidade. E aí, nós nos perguntamos, o que acontece? É aqui que eu coloco essa questão, essa temática e faço essa provocação. E o que é que acontece com esses jovens, essas jovens trans de 13, 16 anos, ou de outra faixa etária, mas também jovens, porque no Brasil somos considerados jovens até os 29 anos de idade, né, por lei. Vejam bem, além do risco constante de serem vítimas de crimes de ódio, ou seja, serem apagados fisicamente e exterminados, vejam bem, no crime de ódio, que é o transfeminicídio, é aquela criatura, aquele cidadão, aquele ser, ele é apagado fisicamente, ele é exterminado. Esses jovens ainda sofrem o chamado apagamento social. Quantos e quantas jovens nesse momento estão apagados socialmente por esse Brasil afora, pelo mundo inteiro? Nós não temos nem ideia. Pois eles são excluídos do mercado de trabalho, têm enorme dificuldade para acessar serviços de saúde, de assistência social, de direitos humanos, de educação. São hostilizados e violentados nas escolas. Né? Eu, inclusive, como assistente social, já acompanhei uma estagiária que queria fazer um trabalho nesse sentido numa escola aqui de Pico, sobre a evasão escolar de jovens trans. Eles são quase que obrigados a sair da escola por uma série de questões que nós já conhecemos muito bem. São hostilizados, não têm um banho para utilizar. As pessoas que estão no seu entorno não têm compreensão da sua condição. Então, sofrem com a incompreensão e a rejeição das famílias. E terminam por ser vítimas potenciais e fáceis do transfeminicídio. Então, assim, eu gostaria que quem nos assiste nesse momento se debruçasse sobre essa questão e estudasse, lesse e procurasse abraçar essa causa. A causa da jovem e da jovem trans que pode ser potencialmente uma vítima posterior do transfeminicídio. Né? Seria aí mais um olhar de prevenção, de cuidado, não de pós-venção, porque a pós-venção já é pós, como o próprio nome diz, depois do crime perpetrado. Eu diria que a ação seria com a prevenção, né? No sentido de estender a mão, de dar oportunidades, de agredores, de ter o olhar do cuidado, do zelo, da preocupação, da empatia, do cuidado com essa futura geração que você pontuou muito bem na sua live, que vai dar encaminhamento a todas essas causas, que vai dar prosseguimento a todas essas lutas que você e tantas outras pessoas que estavam juntas com você começaram lá atrás, né? Não vão deixar morrer essa luta, que ela vai dar, que elas vão, essa futura geração e essa geração de agora, dar continuidade. E aí nós já falamos sobre as dificuldades que estão no bojo do feminicídio. Isso foi um assunto já muito explorado nas nossas lives, a preocupação com a mulher que é vitimada, né? Tem a questão dos canais de denúncia, tem a questão da empatia, tem a questão de dar a mão a essa mulher em todos os momentos. E nós estamos tratando aqui nesse momento da questão do transfeminicídio. Pela primeira vez nós estamos tocando nesse assunto, nessa temática, de uma forma direta e objetiva. E aí é claro que quem nos assiste, e eu também, você, todos nós que estamos envolvidos com esse projeto, como eu já disse tantas vezes, que me encanta tanto, e eu me sinto muito apaixonada por tudo, pela temática, por nossas iniciativas, por nossas palestras, por nosso material que nós construímos juntas, né? Com várias mãos, vários corações, várias almas. Tem uma pergunta que não quer calar. Todos se perguntam, eu também me pergunto.
Quais seriam as soluções emergenciais para a erradicação dos crimes homotransfóbicos no Brasil? Todos nós apontamos, nós falamos, nós tematizamos, mas todos se perguntam no íntimo do ser, e quais seriam as soluções, as iniciativas, né? Então, nós gostaríamos de pontuar aqui, e tenho a clareza de dizer que não são questões ditas por mim, são por estudiosos, são colocados em trabalhos científicos, em livros, em obras. Eu escolhi, do elenco enorme de iniciativas, eu escolhi algumas para a gente colocar aqui. Por exemplo, de suma importância, educação sexual e de gênero para ensinar aos jovens e à população em geral o respeito aos direitos humanos e à cidadania da população trans. Isso é essencial, né? E essa temática aqui já deu pano para as mangas em várias situações, né? É polêmica, mas ela é necessária. Não deveríamos abrir mão disso. Por quê? Porque o nosso projeto fala justamente sobre isso, sobre a educação como instrumento de empoderamento, de apreensão de conceitos, de mudança de postura, de entendimento e de visão da realidade, do momento que nós estamos vivenciando agora, para mudar o seu comportamento, o seu modo de ser, né? Então, a educação sexual e de gênero, eu pontuo aqui como uma das soluções para essa questão, né? No sentido principalmente da prevenção, que nós colocamos muito bem aqui. Prevenir antes que o transfeminicídio venha a tomar corpo e a se tornar uma realidade para essa população trans jovem, no qual nós apostamos agora para dar continuidade a toda essa luta que nasceu lá atrás, né? A aprovação de leis afirmativas que garantam a cidadania plena da população trans. Nós já temos um ganho aí. Você participou ativamente disso, né, o terceiro, junto com outras companheiras e outros companheiros, que é a questão dos crimes da transfobia, da homofobia, estão equiparados ao racismo, né? Estão no bojo do racismo. Já foi o resultado de uma luta homérica, antiga, imensa, uma perspectiva e um pensamento, uma ideia e algo que vocês já procuravam e que vocês já perseguiam há muitos anos, né? Já temos essa iniciativa aí já transformada em realidade, em gesto concreto, que é um exemplo típico, né, do resultado exitoso das lutas em prol da população trans. Então, precisamos de mais ainda, né? Cada vez mais. Políticas públicas nas mais diversas áreas: saúde, direitos humanos, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer, inclusão digital, enfim, N possibilidades. Tentar, de todas as formas, garantir os direitos da pessoa trans, vendo a pessoa trans de forma holística, como um todo, né? Como um todo, como um ser humano completo, como um todo. Como se costuma ver qualquer e outro ser humano, de forma holística. Então, essas políticas públicas deveriam ser asseguradas, porque elas vão proporcionar igualdade e cidadania à população trans, né? Então, assim, não só falar no transfeminicídio, né, como crime qualificado, como crime hediondo, como crime de ódio, que deve ser prevenido, que deve ser combatido e enfrentado, mas também apontar possibilidades, caminhos de que esse crime seja prevenido na população trans, tanto jovem como adulta. E a população trans da terceira idade também, né? Eu tenho lido muito a respeito. Muita gente não toca nesse assunto. Na população trans e também na mulher da terceira idade, a mulher cis. Porque na ideia errônea do universo machista e também do universo feminino, se imagina que a mulher cis na terceira idade é uma mulher assexuada, né? E ela não tem direitos sexuais, reprodutivos, já passou por conta da menopausa. Mas ela pode ter, ela pode não, ela deve, ela continua sendo uma mulher
ela tem direitos sexuais. Então, no imaginário popular, você envelheceu, você chegou à terceira idade, né? Você não tem esse mais, você não deve dar continuidade à sua vida sexual. Então, eu estive lendo a respeito das perseguições sofridas, da solidão, das dificuldades, tanto das mulheres cis quanto das mulheres trans na terceira idade, né? E é uma temática apaixonante. Nós poderíamos até pensar posteriormente em fazer algum trabalho nesse sentido, no vídeo, né? Se debruçar sobre essa questão. Porque eu estou envelhecendo, eu continuo sendo um ser holístico completo, né? Existem mil formas de você traduzir a sua sexualidade independente da sua idade. Permanecemos ainda com os mesmos direitos que tínhamos quando éramos jovens. Isso aí nos remonta ao preconceito que a gente falou na nossa live anteriormente, que é o preconceito geracional, né? Essa questão do imaginário popular de que você deve finalizar a sua vida sexual porque você está envelhecendo. E, por fim, algo importantíssimo, que eu já vi você falar sobre isso inúmeras vezes, e sei que sempre que você viaja, que você participa das reuniões do conselho, você e todos os conselheiros e as pessoas que se juntam, que formam com você, que lutam com você, tem essa preocupação, né? Que é a polícia e a justiça. A polícia e a justiça devem investigar e punir de fato os crimes como transfóbicos e não fazer de conta, uma vez que a certeza da impunidade e o estereótipo de frágil e indefeso estimulam a ação dos agressores e dos assassinos, né? Essa questão da impunidade é uma questão séria em todos os âmbitos, né? Na Lei Maria da Penha, por exemplo, que é anterior à lei do feminicídio, que é a lei que regula o feminicídio e que penaliza o feminicídio, é de 2015, e a Lei Maria da Penha ainda é de 2006, mas a Lei Maria da Penha já tem as medidas protetivas e já são o início, o germinar, a semente dessa lei do feminicídio, que é de 2015, ela tem toda essa preocupação de que os crimes não fiquem impunes, né? Então, por uma questão de cidadania, por uma questão de direitos humanos, questão de dar exemplo também a toda a população de um modo geral e de penalizar com a privação da liberdade e outras penalidades mais subjetivas e objetivas, os crimes de feminicídio e transfeminicídio. Então, por isso, é para que a polícia e a justiça sejam fortalecidas, tenham esse entendimento, tenham essa compreensão, possam se aprofundar nessas questões e se aparelhem da melhor forma possível, né, para que não haja a impunidade, que os crimes sejam realmente sejam investigados e que essa aparência de frágil e indefeso, o sexo frágil no que diz respeito à mulher, em relação ao feminicídio, e a aparência, e o protótipo, e o estereótipo de frágil e indefeso que está lançado em torno das pessoas que fazem parte do segmento da população trans, caia por terra de vez, seja desconstruído de uma vez por todas. Eu já tive a oportunidade de presenciar inúmeras vezes essa frase que ela é simbólica, né, sobre a questão que eu mencionei ainda há pouco do jovem e da jovem trans se ver obrigado a sair do seu âmbito familiar e morar com outra pessoa, viver em outro lugar, mudar de cidade, numa tentativa de fuga de toda essa violência do entorno familiar e o cerca, né? E eu já ouvi muitas vezes frases de pessoas, da boca de pessoas conhecidas, pessoas amigas, de pessoas que trabalham, que dizem assim: nem a família quer ele por perto, nem a família deseja que ela permaneça lá, nem a família. Faz assim, enfatiza, diz enfaticamente, como a gente costuma dizer popularmente, enche a boca para falar, nem
a família deseja essa pessoa. Quer dizer, é um apagamento social absurdo, imenso, e é impossível de imaginar que a família, que é no âmbito da sociedade maior, ela tem um papel social importantíssimo, que é de unir as pessoas, de proteger, de acarinhar, de permitir que ela coma, vista, estude. Nem a família, que seria, digamos assim, a redoma de vida, a proteção, a área de conforto, a sua caixinha preciosa para cuidar daquela pessoa, nem a família, né? Você imagine a sociedade externa lá fora, maior, né? Composta de N modos de pensar, diversas posturas diante da vida, diversas posturas diante da mulher cis e da mulher trans. Já toda eivada, já toda contaminada, podemos dizer, cheia, transbordando de preconceitos como misoginia, machismo e sexismo. Como é que essa sociedade maior, tão complexa, né, ela vai acolher uma pessoa assim? É essa a postura das pessoas. Se nem a família quer essa pessoa por perto, nem essa família deseja que essa pessoa permaneça. Então, assim, não sei se você concorda comigo, Giovana, mas eram essas reflexões sobre o transfeminicídio que eu gostaria de colocar aqui, porque nós sabemos que ler, se empoderar e se apoderar dessas questões não é muito difícil, porque hoje o conhecimento ele está acessível a todos e a todas em qualquer lugar que você possa imaginar. Mas fazer essa reflexão com a mão no coração, com a alma, tirar de dentro de você mesmo, se despir desses preconceitos que a gente carrega, se despir de tudo isso, não é muito fácil para muitas pessoas. Há muitos profissionais, e eu digo isso de cadeira, com conhecimento de causa, porque já fiz parte de inúmeras, durante a minha vida, de inúmeras equipes multiprofissionais e multidisciplinares. Nós observamos a dificuldade imensa de profissionais que estão, que se dizem, né, empoderados porque fizeram mestrado, doutorado e assim por diante, permanecerem tacanhos e engatinhando nesse tipo de comportamento, né? Batendo na mesma tecla. Cresceram muitas vezes e se empoderaram apenas em termos de conhecimento, mas não cresceram e não se empoderaram em termos de entendimento dessas questões. Então, eu gostaria de deixar isso aqui como provocação para que todos refletissem, né? A preocupação com o cuidado e com o zelo, tanto com a mulher cis como com a mulher trans, e com a população trans de um modo geral, principalmente se relacionando diretamente a essa população jovem, tão promissora, tão importante, que deve ser cuidada, né, deve ser preservada, deve ser acompanhada de perto, deve ser protegida e empoderada também, certo? Ok, professora. E assim, eu fiquei aqui quietinha te escutando, porque são assuntos bem caros para nós e a gente precisa escutar mesmo. E assim, na sua fala a gente entende que os professores, as professoras estão dizendo para esses políticos pilantras, esses políticos fundamentalistas, intolerantes, que a educação é que transforma. E na sua fala a gente constrói a retórica para usar contra eles, que aprender sobre tal população não quer dizer que vai transformar a pessoa naquela população. Porque, segundo os fundamentalistas, inclusive desse bojo, faz parte, na verdade nós sabemos que isso parte mais das igrejas protestantes, mas tem alguns líderes religiosos católicos também que às vezes comungam dessa ideia, mas não que o Vaticano, que o líder maior concorde com isso, mas dizer que não pode discutir sexualidades, identidades, gênero, diferenças nas escolas, porque isso vai transformar as crianças
em futuras pessoas como aquela. Então, a sua fala, a gente entende que desconstrói toda essa retórica, essa fala mentirosa, essa fala arcaica, e que essa fala ela só é utilizada através de leis, que inclusive os tribunais vem derrubando essas leis, porque considera elas inconstitucionais, porque a gente sabe que o professor na sala de aula, ele tem o poder da cátedra, né? Ele pode discutir a temática que ele quiser, e não é possível que um professor não saiba identificar o que é educação, o que vai transformar pessoas, né? E aí, eu acho que a sua fala só nos reforça esse pensamento e nos faz dar força para lutar. E aí eu quero te passar para fazer suas considerações finais, mas reafirmando que a sua fala, a gente faz essa construção para se contrapor, um contraponto a essas falas arcaicas, mentirosas, que só tem um objetivo único: segregar, perseguir e assassinar a população trans desse Brasil. Passo para a senhora para suas considerações. Exatamente isso, Giovana. Que bom que eu fui clara o suficiente e objetiva para que todos compreendessem exatamente o que eu estava tentando dizer, o que eu estava tentando colocar aqui. Exatamente isso. A educação como instrumento de libertação e não como instrumento de opressão. Eu sou adepta da pedagogia freiriana. Paulo Freire é bem claro sobre isso, né? Eu já mencionei outras vezes, eu amo essa frase de Paulo Freire, e eu estou sempre me apossando dela e repetindo e reproduzindo. As pessoas, a educação muda as pessoas não. Então, eu sou adepta da teoria, mas da educação como libertação. Conhecer para libertar, se empoderar, aprender, ser alguém melhor, né? Construir plataformas inclusivas. Tem uma pessoa que eu leio muito, e ele diz sim, eu concordo com ele, que só existem duas ideologias. E as pessoas têm mania de fazer isso comigo. Sempre quando eu estou em algum lugar, palestrando, conversando, eu sou realmente, não sou realmente. Então, sempre me aborda e pergunta: professor, qual é a sua ideologia? Qual é a sua social? Qual é a ideologia que você tem? No imaginário popular, a ideologia é uma coisa absurda, é comunismo, não sei o que, aí começa, né, naquelas viagens. E aí eu termino, a pessoa já fica sem graça quando eu falo. Eu digo, a minha ideologia é a ideologia. Porque só existe, segundo essa pessoa que eu sigo, que eu leio muito, não sei se outras pessoas podem ter, imagino que sim, tem muitos seguidores, ela nos estudos dela diz que só existem duas ideologias mestres no mundo inteiro: a exclusiva e a inclusiva. Então, eu me ponho do lado da ideologia inclusiva a vida inteira. Desde que eu me entendo como gente, desde que eu comecei a trabalhar na minha área de estagiário de assistência social de Fortaleza, aos 19 anos de idade, em qualquer momento, em qualquer lugar, seja em casa, seja fora de casa, seja na igreja, em qualquer lugar que eu esteja, eu sou sempre a favor da ideologia excluir. Nunca excluir. Nem excluir nada, nem ninguém, no acesso a qualquer coisa. Então, assim, esse é meu discurso, essa é a minha vivência, esses são meus gestos concretos no dia a dia, que estão presentes. Tem feito toda a minha vida. Sempre que eu tenho a oportunidade de colocar, sempre que eu sou provocada, e até quando não sou provocada, e eu não levo para nada, e eu coloco lá, aos finalmente, eu não quero ser provocada para dizer, eu sempre coloco essa questão. A postura correta politicamente, a postura correta emocionalmente, socialmente, e como pessoa, como ser humano, de qualquer lugar, em qualquer questão, sobre qualquer coisa, é assim, na ideologia inclusiva, né? Mas a gente, infelizmente, se depara no dia a dia, muitas pessoas dizem: ah, você não pode, ah, você não deve, ah, você aqui, você não é, sabe? Mas a gente não tem como ter todas essas questões, todas essas informações.
reafirmando a nossa postura com coragem e determinação de que a terra é a teologia. Ok, professora, muito obrigada. Foi linda a live de hoje. A gente volta em breve com outros temas importantes para a gente dialogar aqui. E agradecer às pessoas que muita gente entrou e não saíram, muita gente passou, deu uma olhadinha, saiu, mas muita gente entrou e ficou conosco. Eu quero agradecer e dizer para essa juventude que entrou aqui, que a maioria são jovens, que é isso mesmo, precisa aprender para construir o futuro fincado no passado, né? Nós temos a gente tem que valorizar o nosso passado para firmar o presente e construir o futuro. Então eu quero agradecer muito às pessoas e de pronto dizer que a live foi maravilhosa e foi muito esclarecedora, aliás, escurecedora, né? Porque esclarecedora é uma palavra racista. Foi muito escurecedora, maravilhosa. E a gente volta em breve com outros temas. Muito obrigada, professora. Um beijo no seu coração. Eu que agradeço. Bom dia. Muito obrigada. Pois é, pessoas. Nós conversamos aqui com a professora Rosa. E aí eu quero agradecer a todos vocês e dizer que a gente volta em breve. Espero que a gente tenha deixado nítido algumas coisas para que vocês possam enfrentar o sexismo, a misoginia e o feminicídio daqui para frente. Um beijo no coração de todos vocês e muito obrigada.